Agora vamos à aula 2 sobre resistores. Nesta aula falaremos sobre a potência elétrica dissipada por um resistor. Os elétrons presentes em uma corrente elétrica se encontram em movimento por causa da energia recebida por uma fonte, como por exemplo uma pilha. Ou seja, uma pilha provoca uma diferença de potencial que faz com que os elétrons passem a se mover. Quando esses elétrons colidem com os átomos ou os íons do resistor, parte dessa energia que é perdida durante as colisões é transformada em calor, e esse calor então aquece o resistor. Esse fenômeno então recebe o nome de efeito Joule. A dissipação de energia em um resistor na forma de calor foi estudada por Joule, recebendo o nome assim de efeito Joule. Ocorre, por exemplo, no chuveiro, no filamento das lâmpadas de incandescência, no ferro de passar, nos fusíveis e em todos os dispositivos dotados de resistores. Estes transformam então em calor toda a energia elétrica consumida. Como podemos ver então, esse fenômeno então explica, por exemplo, o funcionamento do chuveiro, que faz com que a água seja aquecida. Quando a gente põe a mão numa lâmpada de incandescência, vemos então que ela está quente, justamente por causa desse efeito. O ferro de passar também apresenta o mesmo princípio de funcionamento, os fusíveis, etc. Existem situações então em que esse efeito também é indesejável, como em máquinas elétricas e linhas de transmissão de energia elétrica, pois representa uma perda de energia elétrica. Ou seja, é uma energia que não está chegando, além de o aquecimento poder danificar o aparelho. Em outros casos, ele é muito útil, como por exemplo, no chuveiro, ferro de passar, ferro de solda, estufa, na lâmpada de incandescência. O filamento da lâmpada é constituído por um fio muito fino de tungstênio enrolado em espiral. Com a passagem da corrente elétrica, ele se aquece e esse aquecimento faz com que ele atinja temperaturas próximas a 3.000 graus Celsius. A essa temperatura, então, ele se torna incandescente e passa a emitir luz. Então, ocorre que alguns corpos, quando muito aquecidos, eles passam a emitir luz. E esse aquecimento ocorre justamente pelo efeito Joule. Os fusíveis são dispositivos que podem proteger os aparelhos eletrônicos contra excessos de corrente elétrica e principalmente contra um curto-circuito. Destes dispositivos temos um fio de chumbo ou um fio de estanho que é colocado em série com o aparelho. Quando a corrente o atravessa, ele passa a se aquecer. Esse fio então ele vai esquentando. Quanto maior a corrente, maior é o aquecimento. Para uma dada corrente, o aquecimento então faz com que o material atinja sua temperatura de fusão. Não sei se alguém de vocês já mexeu com isso, mas por exemplo, quando trabalhamos com solda, usamos o estanho. Por quê? Porque ele se funde a uma temperatura relativamente baixa. Porém, é uma temperatura que pode estar danificando determinado aparelho. Então, nos fusíveis se utiliza estanho para que ele se funda e abra o circuito, ou seja, interrompa o circuito. Então, esses são os fusíveis. Bom, já falamos aí dos casos em que o efeito Joule pode ser desejado, nos casos em que ele pode ser indesejado, e agora falaremos como podemos calcular a potência dissipada por um resistor devido a esse efeito Joule. Vimos nas aulas anteriores que P é igual a tensão vezes a corrente. Também vimos na aula anterior que R é igual a U dividido por I, onde U é a diferença de potencial e I é a corrente elétrica. Temos então, passando I para o outro lado da equação, se I está dividindo desse lado, ele passará para o outro lado multiplicando. Então temos U igual a R vezes I. Substituindo esta igualdade aqui na fórmula da potência, teremos então P igual a R vezes I ao quadrado. Essa relação
Essa relação mostra então que a potência elétrica dissipada num resistor varia com o quadrado da intensidade da corrente que o atravessa, ou seja, conforme aumentamos a corrente, a potência dissipada pelo resistor será ainda maior. Por último, também podemos ter uma outra relação. De R igual a U dividido por I, podemos passar o I para o outro lado multiplicando e R para o outro lado dividindo. Então temos I igual a U dividido por R. Substituindo aqui na relação da potência, temos que se P é igual a R vezes I ao quadrado, e I pode ser isolado de forma que I seja igual a U dividido por R, podemos substituir I na equação, e então teremos P igual a R vezes U sobre R ao quadrado. Dividindo esse R que está aqui pelo R que está embaixo, temos então P igual a U ao quadrado dividido por R. Então, essa relação nos dá a potência dissipada para um resistor, sabendo-se sua tensão e a sua resistência elétrica. Essa fórmula, então, indica que a potência varia com o quadrado da diferença de potencial nos terminais do resistor, ou seja, quanto maior a diferença de potencial, maior será a potência dissipada. Podemos dizer, então, que a potência varia com o quadrado da queda de tensão em um resistor.